Boa tarde a todos. Queremos agradecer à imprensa que se fez presente, aos nossos diretores, aos nossos coordenadores e brincantes presentes para essa convocação dessa coletiva de imprensa, onde o Boi Bumbá nesta coletiva de imprensa esclarece fatos à comunidade folclórica e à comunidade do município de Guajará-Mirim, bem como a todos os nossos simpatizantes no estado de Rondônia e além das nossas fronteiras, para que todos tenham ciência do que temos negociado nos últimos meses por conta do Festival Folclórico do Elo na Fronteira. E que vocês saibam de fato o que está documentado, assinado, totalmente fora de qualquer situação de uma possível fraude, né? Os documentos são todos com ofícios numerados, assinados digitalmente e que podem perfeitamente ser averiguados nos órgãos que os emitiram. Bem diferente do que aconteceu na última semana, de versões disseminadas com informações que seria o Boi Malhadinho o responsável pelo impasse do Festival 2026. Quero deixar claro que nós iniciamos as negociações já ainda em fevereiro com a nossa presidente interina, quando no final de fevereiro nós tivemos a nossa eleição e passamos então a nova diretoria a acompanhar essas negociações. Nós fomos surpreendidos no dia 6 de janeiro ao sermos procurados pela Associação Cultural Uaragi para nos colocar uma situação, a par de uma situação, que foi a quebra do termo de compromisso firmado entre as duas agremiações e a Associação Cultural Uaragi no ano de 2025, onde nós havíamos, após alguns problemas em 2024, tornado a convidar a Associação Cultural Uaragi a participar do festival, a ser a representante das agremiações, a detentora do patrimônio cultural. Então, através desse ofício, o ofício 001 de 2026, da Associação do Boi Flor do Campo, eles dizem que a Associação Folclore Cultural do Boi Flor do Campo não reconhece, não ratifica e declara sem efeito qualquer compromisso, ajuste, termo ou autorização decorrente do instrumento anulado, bem como não autoriza a Associação Uaragi, e aí disserta representar o Boi Flor do Campo, atuar em seu nome, utilizar sua denominação, imagem e símbolos, interferir ou participar de decisões relativas ao Festival do Elo na Fronteira. O documento está assinado digitalmente pela representante do Flor do Campo e a partir daí nós passamos então, em março nós fomos convocados para uma reunião no gabinete do prefeito com a participação do secretário estadual de Cultura, as duas agremiações, onde nos foi colocado claramente que não haveria negociação por parte da agremiação contrária de permanência da Uaragi. Questionado sobre o que estava causando esse posicionamento, o que nos foi respondido é que foi uma decisão assemblear, que eram questões internas e diferentes, inclusive, do que havia sido postado nas redes sociais por alguns torcedores e simpatizantes, aonde
através de acusações, desde 2024, temos sofrido, tanto o Malhadinho quanto a Associação Guaragi, acusações que até o momento não passam de acusações. Já colocamos muito claramente que o posicionamento do Grupo Malhadinho, de todos os seus diretores e coordenadores, bem como o interesse de toda a comunidade azul, da Nação Azul e Branca, da qual nós representamos e defendemos, de que acusações precisam de provas. E mais uma vez, nada se demonstra. A partir disso, nós participamos, após essa reunião com o secretário, da qual não houve um consenso, nós participamos ainda aqui em Guajará na mesma semana, em uma reunião com a diretora do IFRO, com o prefeito e o vice-prefeito, e fomos a Porto Velho, como havia ficado combinado com o secretário de Estado, também tendo a participação da deputada Thaís Souza, que, muito preocupada com o festival, mais uma vez tentou conversar com as duas agremiações, mostrando a necessidade do consenso. O consenso por ser um ano político, o consenso pela necessidade de finalizar o plano de trabalho e o recebimento dos recursos até a data estipulada, e também o consenso para que realmente o festival começasse a caminhar. Mais uma vez, nós não tivemos êxito. Novamente, não se conseguiu chegar a um acordo. E, além disso, tinha a necessidade de caminhar com essa definição, a própria lei que foi criada ainda no ano passado, que foi proposta da doutora Thaís, e assim como o presidente da Câmara, da Assembleia, o deputado Alex Redano, que já está em vigor, onde determina que o festival aconteça no mês de agosto, e outras determinações que constam na lei. Então, novamente participamos de uma reunião com o IFRO, agora no campus de Porto Velho, com o reitor e com os técnicos presentes, para que nós pudéssemos ter ali uma noção ainda melhor do que nós já havíamos conversado em Guajará-Mirim, o que mais nós poderíamos alcançar, que passos nós precisávamos dar. E ficou claro, assim como mais adiante eu demonstrarei no documento, que o IFRO não poderia assumir a gestão do festival, que o IFRO não poderia manejar, executar os recursos estaduais, que o IFRO ele poderia entrar para ajudar o festival e as agremiações através de projetos de extensão, de capacitação, de difusão, e os recursos advindos para essa execução, eles teriam que ser captados no ano de 2026 para execução em 2027. Diante disso, nós elaboramos um ofício no dia 7 de abril e encaminhamos para a SEJUCEL, a Secretaria do Estado de Rondônia. Esse foi o ofício encaminhado à SEJUCEL, com alguns questionamentos, colocando as reuniões que haviam sido realizadas no dia 23, 27 e 31 de março. E aqui nós perguntávamos eficácia jurídica da carta de anuência, nós perguntávamos sobre a inexigibilidade, a viabilidade dos prazos e trâmites na PGE, da vigilância e possível intervenção do Ministério Público. Solicitávamos uma mesa de conciliação
dando a possibilidade de acontecer-se online, com registros em atas, e propusemos o convite a todas as autoridades envolvidas, estaduais, municipais, deputados. Também solicitamos a participação de servidores técnicos que participaram e que construíram o atual formato do festival, assim como também propusemos o convite à ex-procuradora do município, a doutora Anne Duran, para que nós pudéssemos, então, além das explicações, de recebermos mais instruções, explicações e esclarecimentos, termos aí a participação dessas pessoas que tanto contribuíram para o retorno do festival. No dia 10 de abril de 2026, nós recebemos um documento, um ofício da Associação do Boi-bumbá Flor do Campo, assinado novamente digitalmente, onde a associação nos colocava prazos da seguinte forma. Instituição reúne. Entretanto, apesar das tratativas já realizadas, não houve até o presente momento manifestação conclusiva capaz de viabilizar o encaminhamento necessário, o que compromete diretamente os prazos e a própria realização do festival. Diante disso, considerando a urgência que o caso requer, solicitamos a manifestação formal dessa agremiação no prazo improrrogável de 5 dias a contar do recebimento deste, quanto à resposta apresentada. Ressaltamos que a ausência de definição nas condições atuais poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao Boi Flor do Campo e ao próprio festival, circunstância que exigirá a adoção das medidas cabíveis para resguardo dos interesses institucionais, inclusive no âmbito judicial, com base nos elementos já formalmente reunidos, que deverão ser encaminhados aos órgãos competentes. Posteriormente, nós respondemos o ofício recebido do Flor do Campo, aonde nós colocávamos que o apontamento de prejuízos irreversíveis e risco ao cronograma cabe registrar documentalmente que tais riscos originaram-se do rompimento unilateral por parte daquela agremiação, no formato de gestão previamente pacificado. Consequentemente, a atribuição de qualquer ônus por eventuais atrasos ou prejuízos operacionais ao Boi-bumbá Malhadinho é improcedente. Aqui nós comunicávamos que nós havíamos encaminhado também um ofício ao INFA, instituto ao qual a segunda sugestão dada pela agremiação contrária e que também não prosperou. Esse ofício também está assinado pelo ofício do Boi-bumbá Malhadinho e nós encaminhamos ao instituto indicado pela associação, pela agremiação contrária, um ofício onde nós considerávamos eles como eles haviam sido indicados como entidade gestora, comunicado pela co-irmã, pela agremiação contrária. Nós acolhemos a sugestão para fins de análise técnica, com o intuito de não inviabilizar a realização do evento. Isso foi no dia 14 de abril de 2026. Então, a partir daqui, nós colocávamos claramente, foram elencadas 15 atribuições que vinham sendo exercidas pela então gestora Associação Cultural Guaragi, e ao final nós colocávamos: solicitamos as respostas a estas atribuições sejam acompanhadas de proposta de plano de trabalho do Instituto, informando ainda que já havia um processo SEI
em andamento na Sejusel, do qual nós já comentamos aqui, e posteriormente nós também falaremos sobre o parecer emitido pela Procuradoria-Geral do Estado. Prontamente o Instituto nos respondeu. A resposta do Instituto veio no dia 15 de abril. Esse é o documento de resposta do Instituto Futuro Amazônia. Segunda indicação da agremiação contrária. O documento também foi assinado. E o Instituto diz que, nesse sentido, este Instituto comunica formalmente que no presente momento não manifesta disponibilidade para assumir a gestão do Festival Folclórico Duelo na Fronteira 2026, pelos fundamentos que expõe a seguir. E aqui ele diz: este Instituto encontra-se comprometido com a Associação Cultural Guaragi, atual detentora dos direitos e responsabilidades relacionados à realização do Festival Duelo na Fronteira. E por força desse compromisso reafirma que não discutirá, negociará ou assumirá a gestão do referido festival enquanto a Associação Cultural Guaragi estiver à frente de sua organização. Tal posicionamento não decorre de ausência de capacidade técnica ou operacional que este Instituto reconhece possuir, tampouco desinteresse no evento, cuja dimensão cultural e histórica este Instituto inteiramente valoriza. E ele diz, mas a seguir ele diz: este Instituto esclarece que a única hipótese que ensejaria a reabertura do diálogo acerca da disponibilidade de assumir a gestão do Festival Duelo na Fronteira seria a manifestação pública, formal e inequívoca da Associação Cultural Guaragi, declarando seu afastamento voluntário da gestão do referido festival. Portanto, após reuniões com o IFRO, após reuniões também com o IFA, e a resposta do IFA, isso no dia 15 de abril, ficou claro para os diretores e coordenadores que têm acompanhado as reuniões de tratativas para o festival deste ano, de que as sugestões da agremiação contrária estavam inviabilizadas, portanto, nós precisávamos urgentemente voltar a conversar com a Guaragi. Diante do ofício que nós havíamos encaminhado, e só voltando aqui, né? O que não foi aceito mais uma vez em reunião, mais uma vez o que nos foi dito é que era inegociável qualquer pretensão, qualquer participação da Associação Cultural Guaragi no Festival Duelo na Fronteira. E no dia 17 de abril, foi então publicado no processo 6, já aberto através do ofício encaminhado por essa associação, o parecer da Procuradoria do Estado, da PGE, da Sejusel, aonde ela nos responde claramente sobre os questionamentos que nós havíamos feito, né? E aí ela diz em um dos trechos que o parecer 162 de 2025 consignou que o Festival Folclórico de Guajará-Mirim Duelo na Fronteira não foi reconhecido como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado de Rondônia pelo decreto número 28.455, sob a lógica da salvaguarda pública e comunitária e não da apropriação privada exclusiva.
no sentido de que o reconhecimento de um bem cultural imaterial não transforma uma associação específica em sua proprietária exclusiva, nem cria monopólio jurídico de uso ou gestão. Ele diz que a manifestação cultural é coletiva, de titularidade difusa e social,